Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar os nossos corações ao alto, rogando ao nosso Mestre Divino que nos abençoe nessa oportunidade, fortalecendo o nosso ânimo, ampliando a nossa coragem, fortalecendo ainda o nosso entendimento das leis de Deus que repercutem nas nossas vidas. Que a força, a paz, a esperança se façam presentes em nós e entre nós, hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Dando continuidade ao estudo do livro Vinha de Luz, nós chegamos ao capítulo 58, cujo título é Crises. E o Espírito Emmanuel traz uma frase de Jesus que está em João 12, 27. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Justamente, se pegarmos o texto um pouquinho mais completo, que nos remete a uma consideração de Jesus que diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está turbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E aí Emmanuel vai tecer as considerações sobre esta passagem, afirmando a lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício. Considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Meus amigos, quem não passará por uma situação dessas, de crise? Lembrando que Jesus, no entanto, nada tinha que ser provado ou mesmo expiado. Mas as situações do mundo, a ignorância do indivíduo humano na Terra, a personalidade doentia daqueles que comandavam e viviam
e que hoje ainda temos todo esse reflexo entre nós, gerou situações que uma pessoa justa, que falava, que queria o bem, a igualdade e o amor, viesse a ser odiada por tantos em seus tormentos. E esses momentos de crise, interessante notar, representam as crises possíveis que nós também poderemos passar. A traição, o abandono, a agressividade, a ironia. Jesus sofreu as situações possíveis de sofrermos na existência. E aí, que interessante, mesmo num momento de agitação, de turbação, de perturbação, o que ele poderia indagar que fosse salvo daquele instante, libertado daquele momento, afastado daquela hora? Se eu vim para esta hora de Jesus, ele veio para cumprir tudo isso. Então ele não poderia, consciente que estava, espírito perfeito, lembrando que um espírito crístico não falha. Um espírito crístico que chegou na condição de um Cristo não erra, não se perde, não cai em nada do que caracteriza uma queda do ponto de vista humano daqueles que somos do mundo de provas e expiações. O espírito crístico não tem mais qualquer ligação com qualquer paixão, medo, receio, conflito. Não tem. Ele não tinha meios de errar, de fugir das leis de Deus já esculpidas no seu íntimo. Tanto que ele afirmava: eu e o Pai somos um. Consciente do jeito que ele estava, o que ele pediria para ser afastado de toda essa situação, se ele veio para exatamente aquilo? Então ele reforça, né, a necessidade, então, daquela hora de enfrentar com galhardia, com coragem. E da mesma forma, as crises que passamos também foram anotadas por nós, aceitadas no mundo espiritual em nosso planejamento reencarnatório. Então, diante, por exemplo, da crise que pode ser gerada pelo filho problema, falaremos o quê? Afasta-nos dele, Senhor? Ou o afaste? Não, vamos pedir força para fazermos aquilo que é necessário fazer. Diante da dor física, moral, emocional, espiritual, fugiremos da situação? Não, vamos pedir forças para superarmos isso. Diante da dificuldade do desemprego, do dinheiro, das dificuldades financeiras, materiais, nos desequilibraremos, fugiremos disso? Não. Peçamos entendimento, resignação, renúncia, humildade para pedir o emprego novo, situações novas para que apareçam, mas não recuarmos diante daquilo a que viemos exatamente fazer e cumprir. Obviamente, há crises que surgem através dos nossos tormentos voluntários, de querermos parecer quem não somos, de não nos contentarmos com o que possuímos, de cobiçarmos, de invejarmos o que o outro tem. E aí essa crise poderá também nos ensinar a moderação, ao equilíbrio do ter e do ser, daquilo que precisamos, do supérfluo e do necessário, daquilo que realmente é real ou ilusório,
então poderá ser muito importante para colocarmos os pés no chão. Agora, tantas outras crises que nós não gostaríamos mais que venham, faz parte desse carreiro de provações para que nos desenvolvamos na vida, para que criemos força moral, para que desenvolvamos uma estrutura mais nobre e espiritual, experiências para superarmos as nossas mazelas e crescermos na direção do Pai. Então, ao invés de fugir dessa situação, vamos pedir o amparo, a força, o equilíbrio para essa hora, porque não nos faltará o apoio do alto. Se Chico falava que a prece de uma mãe arromba as portas do céu, quando feita com sinceridade, toda a prece do crente, no sentido de crer, que se faz merecedor do apoio, é ouvida. E se não é atendido naquilo que pede, é porque talvez ainda não tenha consciência ou não tenha passado totalmente pelas necessidades que aquela prova impõe, a ponto dele fazer uma transformação íntima. Confiemos no alto, confiemos em Deus, nos dediquemos mais e mais ao próximo em nome de Jesus, para que, fortalecidos, sigamos superando todas as crises, até o ponto do equilíbrio, da plenitude, que chegará se assim procedermos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, ilumine as nossas águas nessa oportunidade, depositando nela os recursos que mais precisamos para a nossa saúde física e espiritual. Ilumina, Senhor, os nossos entes queridos, os nossos lares, aqueles que estão nos hospitais, seus acompanhantes, nas creches, nos asilos, nos lares de idosos, aqueles que estão pensando nos males do suicídio, do aborto, do crime, que consigam se conscientizar da riqueza que é a vida, da importância que é o viver. Guarda a todos, Senhor. Ilumina o nosso país, o Brasil, para que seja direcionado pelos seus governantes com muito equilíbrio, com muita sabedoria e que nos propicie muita paz. Seja conosco e conosco permaneça. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desse estudo. Guarda as nossas famílias, guarde a todos nós em sua vibração de amor, de paz e saúde. Assim seja.